pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Vamos direto ao ponto. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5, beleza? João capítulo 5, ok? Deixa eu beber uma água, porque tá calor, velho. João capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1, beleza? Nós vamos ler até o 9. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda. Talvez na sua tradução aí está escrito Betsaida, mas é o mesmo lugar. Com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão de enfermos esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens estava ali doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe respondeu: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. A gente vai até aí, tá excelente. Feche seus olhos aí na sua casa, no seu lugar. Se você está assistindo o culto no celular, no tablet, mas nós estamos cultuando ao Senhor Deus e é como se você estivesse aqui com a gente. Então, tem a mesma postura, a mesma reverência, tá bom? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos disso, Deus, e que possamos estar reunidos aqui presencialmente o mais rápido possível. Toma a nossa nação nas Tuas mãos, Deus. Toma o nosso povo nas Tuas mãos, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão precisando de cura, Deus. Toca, Pai, aqueles que estão nos hospitais, Deus, que o Senhor possa visitá-los agora, que Teu Santo Espírito possa consolá-los, Deus, que haja realmente cura. Nós queremos ver os leitos dos hospitais sendo esvaziados, Pai, queremos ver as pessoas sendo curadas, Deus, e que realmente possamos sair dessa pandemia o mais rápido possível, Deus. Esteja conosco, esteja com a Tua igreja, com o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galera, João capítulo 5, beleza? E eu quero mesmo alimentar esse sentimento de saudade da igreja, porque eu não quero que você se acostume a assistir o culto de pijama, beleza? Então, quanto mais rápido você estiver aqui conosco, melhor. João capítulo 5, cara, eu amo o evangelho de João. Eu amo demais o evangelho de João. É um dos evangelhos que eu mais gosto, se não for o que eu mais gosto. Eu sempre fico entre Lucas e João, dos meus evangelhos favoritos. Lucas, pela forma como foi escrito, pela forma como o evangelista foi atrás, pesquisou, usou o evangelho de Marcos como fonte de pesquisa. Lucas é algo interessantíssimo de você estudar, principalmente a forma como ele foi escrito. Mas o evangelho de João é diferente. Porque o evangelho de João é o evangelho que nos foi entregue depois. Ele foi recebido pela igreja depois de Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro foi Marcos, mas o último foi João. E é legal porque João, ele tinha uma intenção, e essa intenção é muito clara quando ele escreve esse evangelho aqui. João estava combatendo uma heresia que já existia desde aquela época, e até hoje tem gente que fica querendo repetir essa heresia, que era a respeito da natureza do Senhor Jesus. Algumas pessoas, elas ficavam querendo diminuir o Senhor Jesus, dizendo que Jesus era um pouco menor que Deus, ou dizendo que Jesus não era 100% Deus. E vem João para provar a divindade de Jesus. É por isso que logo no capítulo 1, ele já começa a pé na porta, ele já fala: no princípio era o Verbo se fez carne. Ele está falando de Jesus logo no primeiro capítulo. Todas as coisas que foram feitas por meio dele.
Sem Ele, nada do que se foi feito, se fez. Olha, quase que não sai o versículo, aleluia. E aí, é muito legal o Evangelho de João por causa disso. A forma como ele escreve é diferente. Eu tô com o desejo de escrever uma série de mensagens baseado no Evangelho de João, principalmente porque, para provar a divindade de Jesus e para provar que Jesus era 100% Deus, João vem e ele traz várias declarações de Jesus, que Jesus diz, eu sou. Então, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse eu sou, ele entra diretamente em harmonia com quando o Senhor Deus se apresenta lá para Moisés e diz, eu sou. Por quê? Porque Jesus sempre foi e sempre será um só com Deus, parte da Santa Trindade, o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, Jesus já estava presente. Quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus está conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Então eu amo o Evangelho de João por tudo aquilo que João queria quando ele escreveu esse Evangelho, por causa de todas as intenções de João. E além desses eu sou, e a série que eu estou querendo começar aqui no Ministério Multi, seria exatamente esses eu sou, baseado aqui no Evangelho de João, thumbs up aí se você quer ver essa série. Mas olha só, além disso, João também apresenta alguns milagres de Jesus. Por quê? Mano, tá calor hoje, velho. Olha só, aleluia. Ainda bem que colocaram minha toalha aqui, obrigado Manu, glória a Deus. Quando eu passo a toalha, esfrega um pouquinho no microfone, mas tenha paciência, porque tá calor, velho. Olha só, além disso, ele fala de uns milagres que Jesus operou. Por quê? Porque se Jesus é poderoso para operar milagres, logo, ele está compartilhando dessa natureza de Deus, a forma como Jesus operava milagres. Então, o Evangelho de João também tem 7 milagres de Jesus maravilhosos. Jesus andando sobre as águas, Jesus curando enfermos. E aqui nós vamos focar em um desses milagres. Presta atenção. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Jesus então está chegando em Jerusalém, tá ligado? Olha só, depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Jesus era judeu, ele participava das festas judaicas. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, tá? Eu quero só lembrar, galera, que quando vocês conversam aqui, a galera da equipe, reverbera no templo inteiro, tá? Me ajudem a te ajudar. Olha só, dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Presta atenção, Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus está indo aqui para um lugar que ninguém gostaria de ir. Ninguém gostaria de frequentar esse lugar que Jesus estava indo. É um lugar onde só ficava doente, cara, junto. Olha só, ficava cegos, mancos e paralíticos. Mancos e paralíticos são pessoas que têm dificuldade de locomoção, infelizmente, você sabe disso. E imagine então que esse lugar onde Jesus estava era um lugar que era muito sujo. Imagina, por exemplo, que aquele lugar não tinha banheiro. Então imagine, por exemplo, que muito provavelmente aqueles doentes faziam as suas necessidades ali mesmo. Imagina o cheiro desse lugar. Imagina como era. Olha, eu já fiz evangelismo em lugar assim. Eu já fiz evangelismo em lugar onde não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha eletricidade. Irmão, é uma coisa absurda, porque nós estamos acostumados com o conforto da nossa casa e ter tudo da melhor forma que a gente pode conseguir, e de repente você percebe que existem pessoas vivendo com tão pouco. Inclusive, eu estava muito afim de fazer um evangelismo com a galera do Multi e levar a galera em um desses lugares para o pessoal perceber a realidade, sabe? Fica esperto, porque o mundo é diferente fora do condomínio. E eu queria mesmo que vocês percebessem essa realidade. E Jesus, ele não é alheio às necessidades das pessoas. Jesus não é alheio às necessidades do povo. Jesus vai exatamente no lugar onde os doentes estavam. Sabe por quê? Porque Jesus era intencional em tudo aquilo que ele fazia. E nós, como cristãos, nós não devemos imitar outra pessoa que não seja o próprio Senhor Jesus.
Não devemos imitar outra pessoa que não seja o próprio Senhor Jesus. E se Jesus ia de encontro com os enfermos, se Jesus ia de encontro com os doentes, nós também devemos ir. Se Jesus ia para o lugar onde ninguém queria ir, o lugar onde os problemas da sociedade se encontravam, isso significa que nós como igreja também devemos ser resposta para a nossa sociedade. Devemos ser resposta para o povo da cidade de Marília como igreja. E aí Jesus ele vai lá nesse lugar que ninguém queria ir. Nesse lugar onde só estavam os rejeitados, nesse lugar onde só estavam os enfermos, onde só estavam os inválidos, e ele vai lá de propósito. E olha que interessante. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Era por isso então que aqueles enfermos eles estavam ali. Era por isso. Eles estavam ali reunidos porque eles acreditavam naquela questão do tanque de Betesda. Nós não temos muita informação a respeito desse versículo 4 em outros lugares. Então eu não vou me atentar aqui à questão do anjo, mas eu vou me atentar aqui ao fato de que as pessoas se reuniam, crendo naquela parada. Crendo que quando a água se movimentasse, eles eram curados. Então, o primeiro que caísse na água seria curado. Agora, olha só que interessante. Versículo 4. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. Um dos homens estava ali doente, havia 38 anos. Olha só. Um dos homens estava ali doente, havia 38 anos. Meu irmão, 38 anos numa cama. A Bíblia diz que ele era paralítico. 38 anos numa cama. 38 anos no mesmo lugar. 38 anos esperando a água se agitar. Agora, nesse dia, aconteceu algo diferente. Porque nesse dia, alguém que ele não esperava apareceu por lá, que era o Senhor Jesus. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo, por tanto tempo perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Agora, olha que interessante. Você percebe que não foi o cara da maca que levantou a mão e falou: Jesus, estou aqui, me cura. Não, Jesus viu. Jesus soube que ele estava enfermo. Jesus soube o tempo que aquele homem estava lá. E Jesus então decidiu curá-lo. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus é assim. Na palavra de Deus é Jesus que vem até nós. Jesus veio ao nosso encontro. É por isso que a gente canta a nossa música é tão linda, né? A gente gravou, em breve ela está em todas as plataformas digitais. Na verdade, teu grande amor me encontrou. Sozinho eu estava, sozinho eu andava. Mas teu amor me encontrou. Sabe por quê? Porque é Jesus que nos encontra. É Jesus que vem. É Jesus que te vê. É Jesus que está andando. Ele olha para cima, ele vê o Zaqueu em cima da árvore, ele fala: Zaqueu, estou indo jantar na sua casa. Jesus que veio até nós. Deus enviou seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho. Lá atrás, no Jardim do Éden, Deus que vinha na viração do dia e vinha se encontrar com Adão e Eva. Presta atenção, a iniciativa é sempre de Deus. Deus nos encontrou, o amor de Deus te encontrou, a graça do Senhor Jesus te encontrou, porque nós sozinhos não podemos fazer nada. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque significa que se Deus não era alheio às necessidades, se Jesus não era alheio às necessidades do povo naquela época, enquanto ele estava aqui como ser humano, ele ainda não é alheio, mesmo do céu reinando. Ele está vendo a sua vida, ele está vendo a sua dificuldade. Jesus está olhando para você e Jesus vai ao seu encontro. Jesus está te vendo. Jesus se importa com você, Jesus ama você. E da mesma forma como Jesus foi ao encontro daquele paralítico que estava ali 38 anos sofrendo, Jesus vem ao nosso encontro nessa tarde. Jesus está aí na sua casa, Jesus se faz presente. Entenda de uma vez por todas, que Jesus é um Deus relacional. Deus, nosso Pai, é um Deus relacional. E Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. Não porque Ele estava carente, sozinho, e decidiu fazer a humanidade para suprir isso. Não. Deus é autossuficiente, mas Ele fez isso para se relacionar conosco porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Aí acontece uma pergunta aqui muito interessante. No versículo 6, Jesus diz: você gostaria de ser curado? Você quer ser curado? Agora, essa pergunta... Ela é no mínimo intrigante.
Porque se você pergunta para alguém que está doente se ele quer ser curado, a resposta óbvia é sim. É claro que eu quero ser curado. Só que Jesus, como eu já falei aqui, ele é intencional em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele fazia. Jesus não tinha tempo a perder, o ministério de Jesus era intenso e tudo que Jesus fazia tinha um significado e algo para a época e também algo para os dias de hoje e algo para os dias que estão por vir, porque a palavra de Deus é eterna. Então Jesus sempre estava querendo ensinar algo. E Jesus, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, mas Jesus é especialista em pessoas, até porque foi ele mesmo que as criou. Então Jesus, se tem uma coisa que Jesus entende é de gente, se tem uma coisa que Jesus entende é de coração humano. E essa pergunta, você gostaria de ser curado? Para nós ela parece tão óbvia, mas ao mesmo tempo ela é tão maravilhosa, porque ela abre uma porta que estava fechada no coração daquele enfermo ali, daquele paralítico que estava ali há 38 anos, ela abre algo que o Senhor Jesus sabia o que ele estava abrindo. O Senhor Jesus sabia o que ele estava fazendo. Olha a resposta. É interessante que a resposta não é nem sim nem não. Olha a resposta. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Olha só que interessante. É por isso que Jesus perguntou isso para ele. Era isso que Jesus, era essa resposta que Jesus estava querendo que ficasse registrada para nós. Sabe por quê? Porque, primeiro, não consigo, pois não tenho quem me coloque no tanque. Isso aqui tem tanto significado. Primeira coisa, ele estava vendo o Senhor Jesus na frente dele, mas ele não sabia quem Jesus era. Portanto, ele não sabia que a cura não estava no tanque, a cura estava em Jesus. Presta atenção, mano. O Senhor Jesus está diante de nós, só que às vezes você está buscando a solução para o teu problema, a solução para a tua vida, para a angústia da tua alma, para a tua tristeza, em todos os outros lugares, menos no Senhor Jesus, e a resposta está na sua frente. A resposta sempre foi e sempre será o Senhor Jesus. Presta atenção, os tempos que estamos vivendo são fáceis? Não, porém, qual é a resposta para o tempo que nós estamos vivendo? Senhor Jesus Cristo. Não existe outra resposta, porque Jesus é a resposta eterna para o coração do homem. Então, a gente não tem que ficar procurando alternativas para a solução dos nossos problemas, alternativas de cura. Não, olhe para o Senhor Jesus de uma vez por todas. Jesus estava na frente do homem e ele fala: oh meu Senhor, eu não consigo porque não tem quem me coloque no tanque. Era quase ele pedindo para Jesus empurrar ele para o tanque, sendo que Jesus é a cura. Agora, sabe o que é interessante também? Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. E uma outra tradução vai dizer: não tenho ninguém. Sabe por quê? 38 anos, no meio dos enfermos, provavelmente, muito provavelmente, essa fala aqui traz um significado tão grande de solidão, de que esse homem não tinha ninguém, de que ele estava lá jogado, 38 anos. Imagina o estado da maca dele, imagina o estado que ele estava. Imagina que ele estava ali, deitado, e talvez ele estava tão sujo, talvez ele tinha feridas em seu corpo. E aí ele olha para si mesmo, ele olha para a sua miséria, e além de tudo, ele se enxerga sozinho, sem ninguém. Eu não tenho ninguém, Senhor. E é interessante porque os tempos que estamos vivendo, parece que o tempo todo existe algo querendo soprar no nosso ouvido um sofisma, uma mentira de solidão. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós não fomos feitos para viver assim. É claro que o isolamento, ele é necessário nesse momento. É por isso que estamos fazendo o culto online. Porém, nós sabemos que o desejo do nosso coração não é esse. O desejo do nosso coração é estarmos juntos. O desejo do nosso coração é abraçarmos uns aos outros. E aí, às vezes, parece que o sentimento de solidão e o sentimento de angústia toma conta e a gente não consegue enxergar que o Senhor Jesus é a solução para os nossos problemas. O Senhor Jesus é a solução para esse sentimento de isolamento, para essa angústia. Porque você pode até estar isolado dos seus amigos, estar isolado da igreja, mas o Senhor Jesus está ao seu lado, Jesus está aí na sua frente, na sua casa, Jesus se faz presente. E se você tem Jesus, você não precisa de mais nada, nem ninguém. Então, rejeita essa mentira, rejeita isso na sua vida em nome de Jesus, e creia, e perceba,
Olha, então pare de dizer, não, eu estou sozinho. Diga, eu estou temporariamente isolado dos meus irmãos, mas eu estou sempre em comunhão com o meu Senhor Jesus. Dá um amém aí na sua casa, mano. Agora, olha que interessante, eu estou caminhando para o final aqui. Olha que legal. A pergunta de Jesus, óbvia, mas tão maravilhosa, que abre o coração daquele homem, traz uma resposta que tem tanto para nos ensinar, e aí você depois olha para aquilo que Jesus diz. Porque Jesus se importa sim com a nossa dor, Jesus se importa sim com o nosso sofrimento, e Jesus não quer nos deixar no sofrimento nem na dor. Então depois que Jesus ouve a resposta daquele homem, Jesus não fica rendendo a dor daquele homem. Não, Jesus é direto ao ponto, Jesus é objetivo, Jesus é intencional. Olha o que ele fala no versículo 8. Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Versículo 9, no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, como eu já falei, mas nós não ficamos olhando para as dificuldades, mas olhando para o Senhor Jesus, como eu também já falei. Agora, algo que é extremamente interessante é que o Senhor Jesus, ele ministra a cura sobre aquele enfermo. E nós, como igreja, diante dos problemas que estamos vendo acontecendo ao nosso redor, nós devemos ter a mesma atitude do Senhor Jesus. Não devemos simplesmente alimentarmos sentimento de empatia, ou nos compadecermos simplesmente com a dor do outro, mas devemos fazer algo. A igreja tem feito tantas ações nesse período de pandemia, tantas coisas, mas além disso, existe algo que a igreja pode fazer, e existe algo que você, como filho de Deus, pode fazer, que é manifestar o poder do Senhor Jesus por onde você passar. Então nós cooperamos sim com doações de alimentos, nós cooperamos sim com tudo aquilo que nós podemos fazer, com remédios, com tudo aquilo que podemos fazer pela nossa cidade, mas além disso tudo, nós queremos manifestar o poder do Senhor Jesus. Nós queremos orar, e o poder da oração é algo que pode transformar a sua vida. Talvez você está passando por alguma dificuldade, talvez você está passando por alguma luta. Deixa eu te falar uma coisa, começa a orar. E da mesma forma como Jesus disse, levante-se e ande, pegue sua maca. Jesus está olhando para você e fala, se levanta agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba agora. Ei, presta atenção, Jesus está liberando uma palavra sobre a sua vida, é palavra de Deus. Então se levante agora. E é interessante que Jesus manda ele levantar e pegar a maca. Eu gosto de pensar nos detalhes. Além do ato de Jesus Cristo curar aquele homem, Jesus manda ele pegar a maca. A primeira coisa que eu aprendo quando eu penso que Jesus mandou ele pegar a maca é que era para as outras pessoas verem que aquele homem havia sido curado. Porque ele pega a maca e de repente ele está andando pelos lugares, e agora as pessoas estão vendo, mas não era aquele cara? Porque, 38 anos paralítico no mesmo lugar, com certeza as pessoas já conheciam ele. Com certeza aqueles que estavam em volta já sabiam quem era. Olha, é aquele cara que está lá, sempre no mesmo lugar. Talvez as pessoas até evitavam de passar perto dele. Mas de repente, ele está perambulando com a maca na mão. Sabe por quê? Porque esse é o poder do testemunho. Quando você recebe algo de Deus, você não pode guardar para você, você conta para as outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, você recebeu aquilo que você poderia ter recebido de mais poderoso, que sabe o que é? Foi a salvação. Então, levante a sua salvação como uma bandeira e pregue o evangelho para que os outros possam receber a mesma salvação que Cristo ministrou sobre a sua vida na cruz. Uma outra coisa que eu penso quando Jesus Cristo mandou esse homem pegar a maca, é muito claro para mim aqui, muito claro, é que Jesus não queria que ele esquecesse aquilo que aconteceu. Tanto que depois, nos versículos posteriores, Jesus fala, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Sabe por quê? Porque Jesus queria que aquele homem se lembrasse de onde ele estava e onde ele estava agora. Quem ele era e quem ele era hoje. E se ele estava andando era por causa do poder de Deus. Então da mesma forma, não se esqueça jamais daquilo que Deus fez na sua vida.
Presta atenção, presta atenção. Olha só, estou concluindo. Talvez, por causa das situações, por causa do momento que nós estamos vivendo, você já se esqueceu da graça de Deus, do amor de Deus que te alcançou. Então eu quero te convidar agora a se lembrar de onde Jesus te tirou, se lembrar do lamaçal de pecado que Jesus te lavou, te perdoou. Eu quero que você comece a pensar agora. Comece a pensar na transformação que Jesus Cristo operou na sua vida. Se lembre, para que você nunca mais volte a pecar, mas agora siga avançando, siga para o alvo, siga se santificando, siga se tornando alguém mais parecido com Jesus. Preste atenção, Jesus Cristo está aí com você na sua casa, nesse momento. Então eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar. E eu quero que você comece a bendizer o nome do Senhor Jesus, a engrandecer o nome do Senhor Jesus. E eu quero que você comece a, pela fé, receber essa palavra. Levante-se, levante-se, em nome de Jesus. Se o seu coração está batido, se levante agora. Se o seu coração está triste, se levante agora. Se você está se sentindo sozinho, se levante agora, em nome de Jesus. Se sua fé se esfriou, se levante agora. Aqueça seu coração com o Espírito Santo, em nome de Jesus.